Senhor, o que queres que eu faça? Olá, estamos de volta. Eu sou o Frei Edson Matias, Frei Capuchinho, e vamos continuar refletindo sobre as admoestações de São Francisco de Assis. Muito bem, estamos na 19ª admoestação do humilde servo de Deus. Você pode acompanhar esse texto aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Bem-aventurado o servo que não se tem por melhor, quando é engrandecido e exaltado pelos homens, do que quando é tido por vil, simples e desprezado. Porque quanto é o homem diante de Deus, tanto é em si mesmo, e nada mais. Ai daquele religioso que é enaltecido pelos outros e por própria vontade não quer descer. E bem-aventurado aquele servo que não se enaltece por própria vontade e sempre deseja estar sobre os pés dos outros. Francisco aqui, ele sabe da questão do orgulho humano, e nós sabemos que o desejo do poder, do elogio, né, das bajulações é muito grande no nosso coração. E a gente precisa ter isso claro na nossa mente, ter essa percepção, porque senão a gente cai nesse erro de querer ser exaltado, querer ser bajulado. Isso é muito comum no nosso meio. Não adianta a gente falar, eu não sou assim, não sei o quê. É muito comum. Né? A nossa sociedade vive disso. Vamos dizer, em muitas, nos grupos, nas empresas, nas faculdades, no meio político, sempre tem aquela bajulação, né? Aquela coisa, a pessoa importante chegou, ela é tratada diferentemente, né? E isso parece que é um modelo para nós. É um modelo, quem é grande deve ser aplaudido, deve ser realmente venerado, né? E Francisco vai dizer que não, é justamente o contrário, né? Para a espiritualidade franciscana, na vivência dessa espiritualidade, não existe complexo de inferioridade. É uma coisa que a espiritualidade franciscana ela vai assim, vamos dizer assim, vai abolir isso, no sentido pela raiz, o mal pela raiz, né? É uma coisa assim interessante, porque o nosso modo de pensar hoje, o nosso modo de se relacionar, dificilmente aceita essa postura aqui de Francisco de Assis. E eu vou dizer, né, até mesmo às vezes dentro das nossas comunidades cristãs, é difícil que isso, não impossível, claro, né, porque a graça de Deus deve agir, imagina, né? Mas estou falando inicialmente é difícil. Como assim, né? Bem-aventurado o servo que não se tem por melhor. Diz assim que às vezes a gente pensa assim, em segredo que a gente sempre é melhor do que os outros, né? Que todo mundo ali não, a gente é melhor sempre, né? Então a gente precisa perceber isso, né? Então bem-aventurado esse servo que não se tem por melhor quando é engrandecido e exaltado pelos homens, do que é tido por vil, simples e desprezado. Aqui Francisco ele vai dos dois pontos, né? Porque tanto aquele que quer a bajulação sente mal quando não a recebe, como aquele que também é desprezado e está incomodado. Ele ataca dos dois lados, né? Tanto do lado da superioridade como do lado da inferioridade. Ele vai dizer que esse comportamento é um comportamento egoísta. Então, tanto aquele que está lá recebendo bajulação e quando falha uma certa bajulação, não recebe tanta atenção, se incomoda demais, ou quando chega outro mais importante, ele se sente humilhado, ou como aquele também que é rejeitado, né? Assim, poxa, não tenho nada, né? E se incomoda com isso. Então, esses dois lados está baseado no orgulho, né? Na glória, na vanglória, a busca de glória própria. Ou seja, em vez de gloriar a Deus, busca a própria glória. Na sociedade hoje de imagem, isso é muito presente na nossa vida, né? Tem muita gente que adoece com isso. Por exemplo, às vezes se expõe demais na mídia, às vezes até mesmo religiosos, pregadores, se expõe demais na mídia e depois adoece, porque passa a acreditar naquela imagem. Às vezes nem precisa ser a mídia, precisa às vezes só de um cargo, de uma função temporária. Então fica adoecido porque quando sai ou quando não tem mais possibilidade de aparecer,
às vezes inconscientemente isso, a pessoa cai numa certa doença, num certo problema, às vezes de nível psicológico, né? Não é que é todos, tá, gente? Só às vezes, não é que a gente pode falar que são todos, mas apresenta isso sim, é muito perigoso. Então, Francisco, o modo dele dizer, a espiritualidade franciscana aqui, ela é muito, vamos dizer assim, muito, é uma espada mesmo que vai, ou uma flecha que vai na direção certa, exata. Porque quanto é o homem diante de Deus, tanto é em si mesmo e nada mais, né? Deus é Deus, o homem, o seu filho criado, né? Este é o homem, criatura amada por Deus, criatura amada por Deus. É isto e nada mais. Ai daquele religioso que é enaltecido pelos outros e por própria vontade não quer descer, ou seja, não quer deixar de receber as glórias e as bajulações. Então, assim, o elogio, ele ao mesmo tempo, ele pode ser bom, mas também ele pode ser extremamente perigoso. Quando nós somos muito elogiados, somos afagados no ego, pode ser que o nosso orgulho enche, nós ficamos inflados, né? E aí, quando não recebemos mais isso, a gente se incomoda, a gente se revolta, a gente fica magoado, a gente se frustra, pode ficar triste, né? Pode até ficar uma coisa mais grave, né? Como uma depressão, né? Uma coisa assim. Então, esse buscar exaltação o tempo todo, com certeza leva a um adoecimento. E os psicólogos sabem muito bem disso, né? Quando o egoísmo está muito alto, o adoecimento psíquico, não tem jeito, né? Porque a própria estrutura humana, ela precisa ser, vamos dizer, ela é partilhada, ela precisa do outro, ela precisa de ter uma espiritualidade, né? Seja qual for, mas ela precisa ter. Saber que nós não temos a origem em nós mesmos, nós não somos o fundamento de nós mesmos. Ai daquele religioso que exalta, que busca isso o tempo todo e não quer descer, ele vai adoecer, né? Aí que está aquela ideia de condenação, quando Francisco diz, né? Não é que Deus condena nesse sentido, mas a própria pessoa escolhe o não reino, a não graça, e escolhe a si próprio, autossuficiência. E bem-aventurado aquele servo que não se enaltece por própria vontade e sempre deseja estar sob os pés dos outros. Francisco fazia questão de ter um guardião, né? Ele ficou um tempo como ministro-geral, mas logo depois ele deixou e passou essa função, esse ministério para outro frade. E sempre quis ter um frade ali responsável, um que a gente chama de guardião, né? Que esteja junto, que ele devesse obediência. Então, isso Francisco sempre buscou. Então, é necessário, e Francisco, desde o início da ordem, ele quis isso para a ordem, né? As nossas funções dentro da ordem religiosa, elas mudam, né? De 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, depende aí da obediência. Mas ela sempre muda justamente para trocar os ministérios, as funções, para que a pessoa não se acostume, né, com o cargo, não se acostume, às vezes, com as coisas sociais que nós devemos desempenhar, né? Às vezes estamos numa reunião, precisamos ser a cabeça daquela reunião, estamos numa igreja. Então, aí, se há essa mudança com um período curto, justamente para que a pessoa não acostume com aquilo, para que não suba a cabeça, para que aquilo não seja motivo dela ficar engrandecendo a si mesma. Por tantos elogios, por tanto, às vezes, aplausos, né? É bom que ela se recolha, às vezes, para justamente não cair nisso, não cair no pecado do... Tá bom? Até mais, até a próxima admoestação.